Pessoal, ninguém me fez uma pergunta, né, que também foi o tema de ontem, porque a Bíblia diz que Jesus é o primogênito da ressurreição dos mortos. Que estranho isso, né? Ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar. A gente lembrou que não. No Antigo Testamento tem Elias ressuscitando, tem Eliseu ressuscitando mais dois, o próprio Jesus ressuscitou aquela menina, a filha do Jairo, a viúva de Naim, ele também ressuscitou Lázaro. Então, como é que Jesus poderia ser o primogênito da ressurreição dos mortos, se nessa escala aí ele está entre... Nem contei aqui, mas ele é o sexto, sétimo. E aí, gente? Hã? Bom, estão me ouvindo, né? Só não tem resposta, é isso? Isso. Eu vou falar, eu adoro esse tema. O Jesus... Estou raciocinando. Hã? Estamos raciocinando. Pois é. Ele é o primeiro a ser justificado no Espírito. Gente, já vou avisar para vocês. Isso é um tema polêmico que só que não deveria ser polêmico, tá? Eu vou mostrar um versículo bíblico que vai dizer que é, então quem fala que não é, não posso fazer nada. Então, não está falando de ressurreição física. Está falando de ressurreição, quando ele diz que ele é o primogênito as primícias, o primogênito ressuscitado dos mortos, está falando que Jesus foi o primeiro a ser justificado no Espírito. Ok? Vamos entender esse conceito? Ó, primeiro a gente precisa entender isso aqui, ó. Porque a qual dos anjos... Vocês estão vendo, não estão conseguindo ler, né? Sim ou não? Sim, Tá. sim. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. E outra vez, quando introduz o mundo o primogênito, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então aqui está falando algo poderoso demais, gente. O que significa isso? Tu és meu filho, hoje te gerei. Se Jesus é Deus, como que ele pode ter sido gerado? Está falando aqui quando Jesus, o verbo se faz carne, tanto é que o versículo 6 diz, quando introduz o primogênito no mundo, ele é o cordeiro que foi sacrificado desde a fundação dos mundos. Só que Jesus sempre existiu, gente. Tem gente que acha, ouve isso, Gilda. Tem gente que acha que Jesus só existiu quando ele nasceu de Maria. Não é verdade. Ele sempre existiu, inclusive a gente vê aparições dele no Antigo Testamento, a gente vê Deus falando, ele foi o grande arquiteto de Deus, está lá em Provérbios. Davi conhecia, por isso que Davi diz, disse o Senhor ao meu Senhor. Então, mas o verbo se faz carne. Então, esse texto está dizendo que Jesus foi gerado. Esse momento é quando Jesus está no ventre de Maria. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Ok? Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, aqui está falando quando Jesus entra no mundo. Mas você precisa entender que Jesus sempre existiu. Antes, como verbo. Agora, como homem, carne e osso. Ok? Amém ou não? Amém. E aí, gente, nesse conceito aqui, tem de predestinação que as pessoas entendem muito errado. Você sabe o que significa predestinação bíblica? Não é... Esse predestinação aí também dá muita confusão. Não, esse aqui não. O outro dá. Depois a gente conversa sobre o outro. Hoje não vai ser como não. Mas esse aqui predestinado está dizendo o seguinte. Antes do homem morrer, Deus deu o filho dele para Jesus. Então, ele nos predestinou em Cristo. A predestinação é em Cristo. Ok? Amém ou não? A Bíblia não diz que o cordeiro foi morto desde a fundação dos tempos? Vou dar um exemplo simples. Quando você nasceu, Elaine, Jesus já tinha morrido por você? Já. Então, você já nasceu predestinada pelo sacrifício de Jesus. Cabe você ou não escolher, entendeu? Isso que é predestinação. Antes de eu escolher, já tinha feito algo para mim. Então, essa predestinação aqui é desse sentido. Tem uma outra que eles falam aí, e depois a gente... Separados, né? Isso. Esse é complicado.
Beleza, então essa aqui não trouxe problema. E aqui em Romanos 8:29 diz: porque os que antes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ok? Ele é o primeiro entre muitos. Versículo 30. E aos que predestinou, este também chamou. E aos que chamou, este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Então, olha só, gente, o processo. Quando a gente entra no cordeiro que já foi imolado, quando o homem peca, Deus não fala, ai, eu mesmo, o que eu vou fazer porque o homem pecou? Muito pelo contrário, Deus já tinha a solução. Ele disse que o nascido de mulher pisaria a cabeça da serpente. Então, antes do homem errar, Deus já tinha um plano A, que era Jesus, beleza? E aí tá dizendo o seguinte, que as pessoas que entram em Jesus são chamadas. E quem é chamada é justificada. E quem é justificado também é glorificado. Então, assim, gente, olha o que tá falando. Deus está falando que justificou sim ou não. Acabei de ler o versículo 30. E os qual também chamou, o justificou. E a gente não gosta desse termo, tá? Então, repete comigo. Eu fui justificado. Eu fui justificado. Muito bem, muito bem. E eu disse que Jesus era o primogênito não na ressurreição, porque várias pessoas tinham sido ressuscitadas. Aqui que o conceito do bispo Vandir pode se encaixar. Mas eu não vou trazer esse conceito, tá? Porque foi um conceito criado, não é bíblico. Mas é legal, porque o que significa ressuscitado? É o primeiro a voltar com o corpo glorificado. Se o bispo Vandir dá esse exemplo, ele criou um termo legal que de fato é verdadeiro, mas o termo não existe, é bíblico. É só uma didática, tá bom? Mas eu não vou usar esse termo. Vamos lá. Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Então Jesus é o primogênito dentre os mortos. Que coisa estranha, né? Apocalipse 1:5. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Então, olha que interessante. Jesus é o primogênito dos mortos, gente. E eu vou falar para vocês já de cara que isso é difícil demais. As pessoas chamam de herege. Quem quer ser chamado de herege? Repete o que eu disser aqui agora, tá? Eu vou até mostrar a tela aqui, bem grande para você. Quando Jesus morre, ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Sim ou não? Sim. Tem gente que diz que ele não morreu em espírito. Que ele só morreu fisicamente, que é uma heresia falar que Jesus morreu em espírito. Gente, se eu morro na condição de vivo espiritual, para onde eu vou? Para riba. Jesus morreu na condição de pecador. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Estou citando a Bíblia, ok? Então Jesus não morreu na condição de justo. Como é que você diz isso? A Bíblia diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que as bênçãos de Abraão chegassem sobre nós os gentios. Gálatas 3:13. Então não estou inventando nada, tá? Então Jesus morreu em espírito. Tanto morreu em espírito que agora eu vou mostrar um versículo que fala isso, tá? Quer ver? Procópio, sem heresias. Vamos para heresia aqui. Um pouquinho de heresia não faz mal a ninguém. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Pode ler pra gente, ô Elaine? Tá aqui, ó. Vou marcar. Pera aí, que eu... Tá aqui tá no vídeo. Onde eu tô. Tá no vídeo. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Eu deixei marcado. Tá escrito aqui o quê, Elaine? Lê pra mim. Foi justificado em espírito. Ué, se ele não morreu em espírito, por que ele foi justificado em espírito? Então, a primogenitura de Jesus foi o primeiro a ser justificado em espírito. Tá aqui, é o que eu tô lendo. Ok? Ok? Ok. Então, a gente precisa entender o que Jesus veio fazer na terra, gente. Ele veio justificar a gente em espírito. Porque o justo virá da fé. Você não é pecador, você é justo. Sabia disso? Eu sei que é difícil pra caramba, o pessoal não gosta dessa palavra.
Mas eu vou falar a Bíblia. Você é justo. Mas, Procópio, eu não sou santinho nem nada. Você é santo também. A Bíblia que diz isso. O problema é que a gente confunde as coisas. A justiça de Deus é no nosso espírito. No seu espírito, você é justo. Tanto é que o Espírito Santo habita em você. No seu espírito. Ele não habita na sua carne. Ele não habita no seu corpo. Ele habita no seu espírito. O nosso espírito, o mesmo espírito, testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, a recriação ou o novo nascimento nada mais é do que a justificação no espírito. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. O seu espírito foi recriado. O homem, quando morre, morre em espírito. Jesus veio te dar vida onde? No espírito. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. A adoração em espírito não existia, porque o homem estava morto. Jesus foi justificado em espírito e agora ele pode justificar em espírito. Ok? Isso precisa entender. Bom, o meu espírito não vai ficar mais salvo do que nunca. Ele vai ficar a mesma coisa. É a nova criatura. O Paulo diz, o meu eu exterior se corrompe, mas o meu interior não. Ele está falando do espírito dele. Tá? Então, o teu espírito já foi resolvido, já foi recriado. A sua alma, o seu intelecto, as suas volições, suas vontades, elas precisam a cada dia serem transformadas. Por isso que a Bíblia diz, esse é o culto racional, entendeu? E o seu corpo? O seu corpo nunca vai ser convertido. Você tem que domar ele. Por isso que você vai receber um corpo glorificado. A sua alma não, você tem que renovar ela. O seu espírito já resolveu. E o corpo? O corpo, você vai receber um novo corpo, que é um corpo glorificado. Amém? Então, a primogenitura de Jesus é isso. Ele foi o primeiro a ter morte espiritual e ser justificado em espírito. E aí, tem algumas coisas que pessoas falam assim, por que que eu não sou pecador? Você não é pecador. A Bíblia diz que Deus não ouve a pecadores. E aí? Não sou pecador? Então sou pecador remido. Não existe essa palavra de pecador remido, gente. Você é justo ou pecador. Pecado no singular está falando de natureza. Pecados no plural está falando do fruto dessa natureza. Por exemplo, existe a mangueira, a árvore. A mangueira dá manga. O pecador dá pecado. A goiabeira dá goiaba. O justo dá justiça. Por isso que é fruto do Espírito. Fruto de justiça, paz, alegria e tal. Ah, Procópio, mas a Bíblia diz que a gente peca. A Bíblia diz isso, mas a Bíblia diz o seguinte, que se você pecar, nós temos um fiel... Hã? Pode falar. A gente tem Um consolador? Temos um consolador também, mas a gente tem um advogado. E se a gente confessa e deixa, tudo bem. Mas aqui, a questão é o seguinte, ó. Esse texto aqui é muito mal traduzido. Eu peguei ele. Ó, 1 João capítulo 3, 9, que diz assim, aquele que é nascido de Deus não peca, né? Vocês conhecem esse ver. Não é isso? Aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o texto original não diz isso. Eu peguei uma versão que é mais próxima, que diz assim, ó. 1 João, capítulo 3, versículo 9. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, gente. É diferente. Tá? Eu vou pecar, você vai pecar. A Simone, então, nem se fala, tô brincando. Então, a gente peca, mas o pecado não é um hábito. Se é um hábito na tua vida o pecado, eu sempre uso essa ilustração que eu ouvi uma vez. Se você dorme na garagem um dia, isso não faz de você um carro. Mas se você só dorme todos os dias na garagem, tem alguma coisa errada. Então, se você tem uma vida de pecado, é porque você não é nascido de novo. Tá? Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar no pecado, porque é nascido de Deus. O que esse texto está dizendo é o seguinte: se você pecar, isso te incomoda, porque isso não faz mais parte da sua natureza. É como se tivesse uma goiaba numa mangueira, não faz parte, não tem a ver, te incomoda, te traz a repulsa. Então, não é que você não vai errar, mas você não vive nessa prática, ok? Todo mundo entendeu isso aqui?
Amém Sim. ou não? Amém. Ok. Se alguém quiser me Amém. interromper, pode falar. Amém. 2 Coríntios capítulo 5, 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Te pergunto, essa fusaca aqui, ó, esse rostinho aqui que Papai do Céu me deu, eu acabo de me converter, ele muda? Sim ou não? Não. Ué, Não. mas está dizendo aqui que se alguém está em Cristo, nova criatura é? Onde eu sou nova criatura? No corpo, na alma ou no espírito, gente? No espírito. No espírito, exatamente. Você é nova criação no seu espírito. O seu espírito foi recriado. Essa fusaca que você tem, essa cutis maravilhosa, vai permanecer a mesma. As coisas já se passaram, as coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo no seu espírito. Ok? Amém? Tô rápido ou tô num bom ritmo? Tá ótimo. Tá bom. Romanos No 5, seu normal. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ó, outro texto, nós fomos justificados, tá? Eu fui justificado, eu já falei que ele nos justificou e tal, que Jesus foi justificado no Espírito. Eu estou defendendo essa tese. Romanos 8:29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos. Essa aqui eu já li. Desculpa. Romanos 5, do 15 ao 21. Olha que interessante, que Jesus vai fazer aqui uma analogia entre Adão e Cristo. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Qual é o dom gratuito e qual é a ofensa? Que ofensa ele está falando? O pecado original, tá bom, gente? É que eu tenho que... Não vou ler não vou ter que ler Romanos todos. O livro de Romanos todo para explicar para vocês. É a ofensa, pecado de Adão. Vai ficar claro nos próximos versículos, mas eu já estou interpretando antes. Então, existe um dom gratuito e uma ofensa. Ele diz, mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, quem é esse um da ofensa que morreram muitos? Adão. Então, eu vou colocar o nome. Se pela ofensa de Adão morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem. Quem é esse homem? Jesus. Está dizendo, ó, de um só homem, vírgula, Jesus Cristo, abundou sobre muito. Então, ele está dizendo o seguinte, o pecado, a ofensa, veio sobre Adão, comunicou aos homens e muitos morreram. O dom gratuito veio sobre um, para Jesus, e abundou sobre muitos, tá? Continuando, versículo 16. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou. Quem foi que pecou? Adão. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Olha só, gente. O dom da ofensa veio sobre uma pessoa, Adão. E o juízo veio dessa ofensa. Mas o dom de Deus não veio de pecado mais de um só. Veio do pecado de todos, de muitas ofensas, ok? Entenderam até aqui? Uhum. E esse dom gratuito veio para quê, gente? Veio para justificar. Pode falar sem medo. Justificar? São. Então, o que Jesus veio fazer? Que dom é esse? Ele veio tornar de volta a Gilda justa. Aonde? No corpo, na alma, no espírito. Por isso que você pode ter comunhão com o Espírito Santo. Então, Jesus te justificou no espírito, tá? Próximo. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, então a morte reinou pela ofensa, pelo pecado de um homem só, a saber, Adão. Muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça, vou até marcar aqui, reinarão em vinda por um só, Jesus Cristo. Gente, nós fomos justificados, nós recebemos justificação e recebemos o dom da o quê? Da justiça. Amém? Amém. Onde eu sou justo, gente? Só para não embolar. Onde eu sou justo? No meu
Espírito. Exato. Espírito. Ó, próximo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Então, todos os homens que recebem esse ato de justiça, o dom da justiça, são justificados, ok? É o que o texto está dizendo, gente. Agora, olha que difícil. Eu quero ver você. Eu vou até marcar isso aqui, que quando alguém falar que isso é heresia, você vai citar esse versículo para essa pessoa que ela nunca leu isso. Porque eu não vou interpretar, eu vou só ler. Eu vou fazer melhor. A Elaine vai ler isso aqui, ó. Tá preto aí, Elaine. Por quê? Você só espera aqui que eu vou falar quem é esse homem. Lê aí pra gente. Porque, como pela desobediência de um só homem... Calma, para aí. Quem foi esse um só homem que desobedeceu? Adão, muito bem. Tá. Então, pela obediência de um só homem, o que aconteceu? Continua. Muitos foram feitos pecadores. Peraí. Então, por que eu fui feito pecador? Pela desobediência de um homem. De Adão. Muito bem. Agora lê a próxima parte. Assim, pela obediência de um, Quem é esse muitos um? serão... Calma. Quem é esse um? Obediência de um. Jesus. Continua. Muitos serão feitos justos. Muitos serão feitos o quê? Justos. Então você pode falar, eu sou justa. Se você não falar isso, tá aqui na Bíblia, gente. Vão te chamar de herege. Eu não tô interpretando, eu tô lendo a Bíblia. Eles que leiam a Bíblia. Aí sabe por que eles falam isso? Sabe por que eles dizem que ninguém é justo? Porque eles têm esse versículo na cabeça, lá de Romanos, capítulo 3. Não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E aí, Procópio, me explica esse versículo aí. Sabe o que acontece? Paulo, quando ele começa Romanos, ele está trazendo à tona que nenhum homem era justo. Nenhum sequer. Então, todos pecaram e receberam, por conta desse pecado, foram destituídos, perderam a glória de Deus. E aí ele vai continuando e ele chega naquele que era justo, Jesus. E o que ele fez? Ele está levantando uma tese, explicando que nenhum homem era justo no espírito, mas Jesus veio, morreu e desfez o que Adão fez, e agora todos foram justificados de novo. É porque ele pega o versículo e cita, mas não lê o contexto todo, porque está dizendo aqui, ó, que pela desobediência de Adão nós fomos feitos pecadores, mas pela obediência de Jesus nós fomos feitos justos. Eu li que nós fomos justificados, que recebemos os dons de justiça e que nesse versículo diz que nós fomos feitos justos. Gente, eu não estou interpretando nada, eu estou lendo o texto, ok? Amém? Amém ou Edmir? Amém. Então, gente, olha só. Se você fala que é pecador, que é bonitinho, falar quem sou eu, mero pecador, parece uma humildade. Eu já falei para vocês uma vez que se tornar pequeno ou ser fraco não quer dizer ser pobre e coitado. Eu já fiz essa diferenciação para vocês. Mas olha só, se você está em Adão, você é pecador. Mas se você está em Jesus, você é justo. Em quem você está? Em Adão ou em Jesus? Jesus. Eu estou em Jesus, então eu nasci com ele, eu ressuscitei com ele, estou morto para o pecado. Eu sou justiça de Deus, eu sou justo. É afronta, eu sei que é afronta isso aí, porque a nossa carne não quer isso, mas vamos lá. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para quê? Assim como, olha isso, gente, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna, por nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele vai concluir, ó, aqui, ó. Outro versículo. Concluindo, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Romanos 3,26. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente. Para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Cristo. Ele é justo e por isso que ele é justificador. Então, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, se Jesus não houvesse nenhum justo, Jesus não seria justo também. Só que não é isso. O Paulo está dizendo o seguinte: não existia nenhum homem que podia resolver a questão do pecado, só Jesus. É a tese dele. O livro de Romanos é o livro da justificação, explica a justiça de Deus. 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
ok? Então, ele é o justo e justificador. Por que ele é justo e justificador? Porque eu li que o próprio Jesus foi lá justificado em espírito. Ó, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quer dizer, manifestou-se em carne, foi justificado em espírito. Ou seja, Jesus morreu espiritualmente, gente, para poder ser o justo e justificador. Amém? Eu estou falando rápido porque o tempo está acabando. Então, gente, olha só. Aí você vai entender o que Jesus fez pela gente. Lá em Lucas 22, 42, quando ele diz: Pai, se quiserem, afasta de mim este cálice. Entretanto, não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Então, que cálice é esse que Jesus teve medo, gente? Que ele não queria beber. Tem gente que fala o seguinte, era a cruz. Como assim Jesus estava com medo da cruz romana? Pedro não teve medo. Estevão não teve medo, foi apedrejado e foi dando glória a Deus. Ele foi passando pela prova e dando glória a Deus. E Jesus, ungido, vai ter medo de uma cruz romana, né? Não. Ele não teve medo da cruz romana. Do que ele teve medo? Mateus 27, 46. Jesus, em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sempre existiu, como eu falei, como verbo. Então, pela primeira vez na história dele, ele se separaria de Deus. Ou seja, ele morreria espiritualmente. Separação de Deus que o homem sofreu lá em Adão é a morte espiritual. Jesus morreu espiritualmente. Por isso que ele se separa de Deus. Ele fala, Deus meu. Ele sempre chamou Deus de Pai. Agora ele chama de Deus. Ele sentiu na carne e no corpo dele o desamparo do homem pecador. Ele se fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado. Deus o fez pecado para que por ele nós fôssemos feitos de justiça de Deus. Nesse momento, Jesus é feito pecado e ele morre em espírito. Então ele perde a comunhão com Deus. Só que, gente, ele sempre teve comunhão com Deus. Ó, João 1:1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Então ele sempre existiu. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, gente, ele sempre existiu como verbo, só que o verbo se faz carne. Ele sempre teve comunhão com o Pai. Desde quando? Desde sempre. Desde a eternidade. Mas por causa do amor que ele tem por você, ele escolheu perder a comunhão com Deus para que você pudesse ser restaurado. Gente, isso é um amor absurdo. Ele escolheu perder aquilo que ele tinha mais valioso. Não era a vida dele, não. Era a comunhão com o Pai. Ele nunca tinha perdido isso. E isso doeu tanto na alma dele que ele suou sangue. Porque ele não sabe o que é não ter comunhão com o Pai. Mas por amor a Gilda, a Elaine, a Simone e o Robervaldo, ele decidiu entregar a vida dele e perder. Senhor, se preciso for para eu restaurar o homem, eu perder a comunhão contigo, eu prefiro morrer no Espírito. Ele morre no Espírito, gente. Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, gente, isso foi o que Jesus fez. Eu vou provar que Jesus sempre existiu. Provérbios, capítulo 8, versículo 22 e diante. O Senhor me possuiu nos princípios dos seus caminhos. Desde então e antes de suas obras. Desde a eternidade fui ungida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo fui gerado. Quando ainda não havia fonte carregada das águas. Antes que o monte se houvesse assentado. Antes do outeiro eu fui gerado. Ainda ele não tinha feito a terra nem os campos. Nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo, para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha o fundamento da terra, então eu estava com ele, e eu era o seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo, regozijando no seu mundo habitável e enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Gente, isso aqui está dizendo quando Jesus ele se apaixonou por você e por mim, gente. Isso é poderoso demais. Diz que ele Cadê? Deixa eu ler aqui. Que ele se encheu de prazer com a nossa criação. Ele era o grande arquiteto. Ele sempre esteve com Deus. E ele decidiu se fazer carne. Uma vez uma pessoa falou assim, não está falando de Deus, não. Está falando da sabedoria. De fato, mas aqui, ó. Em 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois deles, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Então, Jesus sempre existiu, sempre nos amou e ele decidiu
perdeu o que ele tinha de mais valioso, que é a comunhão com o Pai, para restaurar a gente. Então é por isso que ele clamou na cruz, por isso que ele suou sangue, porque ele estava disposto a dar tudo o que ele tinha, que era a presença do Pai. E ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Então a alma dele, gente, recebeu um rombo naquele momento. E aí ele morreu como pecador, por isso que ele foi justificado no Espírito. E aí, tá aqui os versículos, ó. Salmo 16:10. Pois não deixará a minha alma no Seol, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos 2:27. Não deixará a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Tá falando do momento que Jesus estava lá embaixo. Que ele morreu no Espírito. Quando ele morre no Espírito, ele morre na condição de pecador. Se ele morre na condição de pecador, ele vai por esse local, gente. Ele não morreu como justo, não. Ele não morreu como santo, não. Ele morreu e teve que ser justificado, para ele poder ser justo e justificador. Amém? E aí, gente, Amém. aqui, ó, em Salmos 24:7, narra o momento em que Jesus sobe aos céus. Lembra em Atos, quando um anjo está subindo com ele, e os discípulos ficam olhando que nem doido para ele, assim, paralisado. Aí eles falam assim, o anjo fala para eles, por que vocês estão olhando para esse Jesus que está subindo? Esse que está subindo, então, daqui a pouco vai voltar. Então, nesse momento aqui é a ascensão de Jesus agora. E outra coisa, gente, eu quero dizer para vocês o seguinte, que Jesus não está lá em espírito, não, tá? Tem corpo e alma. O verbo se fez carne, mas tem um homem sentado no trono de Deus. Corpo, alma, tem até a marca da crucificação. Ele tem lá corpo, carne, sangue, assim, osso, tá bom? E aí tá esse momento onde o anjo está levando Jesus. Salmo 24:7 diz, levantai as portas, os vossos frontões, abram-se ao antigo portais para que entre o Rei da Glória. Em outras versões diz assim, abram-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Gente, sabe o que aconteceu aqui? Os anjos viram o verbo descendo, mas agora eles estão vendo um homem subir e eles não sabiam quem era, só aquele que estava levando. E o anjo falou assim, abram as portas para que entre o Rei da Glória. E os anjos perguntam, quem é o Rei da Glória? Aí a ficha cai, entendeu? Aí ele fala, é o eterno, o poderoso, valente, Deus forte, o bravo das guerras. Abram as portas para que entre o Rei da Glória. Aí eles falam, mas quem é o Rei da Glória? Eles não reconhecem Jesus porque eles viram o verbo descendo, mas agora um homem está subindo e de repente a ficha dele cai e eles dizem, o Senhor dos Exércitos, este é o Rei da Glória. Isso aqui é o momento da ascensão que está retratado lá em Salmos, onde Jesus sobe e assenta no trono de Deus. Um homem está sentado no trono de Deus. Por isso que ele é o primogênito, gente. Por isso que ele é o primeiro. Se um homem tem acesso ao trono de Deus, todos os demais homens também vão ter acesso a esse trono, porque Jesus conquistou para a gente. E agora ele recebeu o galardão, ele recebeu o Espírito glorificado, e ele pode dar tudo que ele tem, porque o Pai deu a herança para ele. E a herança, sabe o que ele fez com a herança dele? Ele deu para a gente, porque ele disse, se eu ficar, vocês vão ficar órfãos, mas se eu for, eu vou enviar o Consolador. O Espírito Santo só pode ser enviado porque ele diz, eu vou receber do que o Pai tem e eu vou dar para vocês. A gente só tem o Espírito Santo porque Jesus conquistou isso para a gente. Ele tem essa herança e ele pode dar do que é do Pai para a gente. Amém, gente? Amém. Então, o que significa Jesus ser o primogênito? Significa o primeiro a receber a justificação no Espírito. O justo, que agora é justificador. Ele nos justificou aonde? No nosso Espírito. Amém? Isso que é a morte espiritual, isso que é a primogenitura dele. Não foi ressurreição física, foi justificação no Espírito. Ok? MS. Perguntas? Temos 1 minuto, gente. Então, quando a Bíblia fala nosso corpo é templo do Espírito Santo, é o corpo espiritual, é o Espírito. Ó, acabou. Eu vou só fechar aqui e eu respondo essa pergunta e a gente acaba, tá?